De uns tempos para cá, um setor fascista da sociedade passou a defender abertamente o golpe de Estado de 64 e a ditadura militar. Infelizmente, estas figuras têm ganhado espaço. Por isso, a luta pela memória histórica, mais do que nunca, deve ser reforçada. Relembrar o terror da ditadura precisa ser uma tarefa cotidiana. Lutamos para que nunca se esqueça e para que nunca mais aconteça. O motivo do golpe de 64 foi a agenda popular e as reformas de base de Jango, como era conhecido o presidente. Reforma agrária com a democratização do acesso à terra, reforma urbana para garantir moradia digna à população, reforma eleitoral estendendo o direito de voto aos analfabetos e militares de baixa patente, reforma educacional para fortalecer a educação pública e erradicar o analfabetismo, reforma fiscal para taxar as multinacionais e aumentar a arrecadação do Estado, além da nacionalização das refinarias de petróleo. Apesar de as reformas pretendidas atenderem às demandas da maioria da população, alguns setores se opuseram radicalmente. Latifundiários, grandes empresários, setores da igreja, do judiciário, da imprensa e parte da classe média, além das Forças Armadas. O golpe também contou com o apoio decisivo do governo dos Estados Unidos. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Havia uma grande preocupação dos Estados Unidos, que o Brasil não poderia ir para a esquerda. It is time for foresight, because Brazil is growling and rumbling with potential explosion. Aos poucos, o golpe foi se tornando cada vez mais autoritário. O marco do endurecimento do regime foi o Ato Constitucional número 5, emitido em 13 de dezembro de 1968. O ano de 68, para mim, foi marco em uma série de aspectos. Primeiro, a greve de 1º de maio de Osasco. Eu era adjunto do quartel, o Lamarca era comandante de uma tropa que foi para a Praça da Sé, e na véspera ele falou: Darcy, trata de entrar de serviço, porque eu não sei o que vai acontecer, e pelo menos você fica atento ao que pode acontecer aqui no quartel quando eu estiver fora. A censura das artes e da imprensa foi institucionalizada. Nada que questionasse a ditadura e seus valores poderia ser veiculado. Atividades políticas de oposição foram proibidas. Toques de recolher passaram a vigorar em várias partes do país. Na prática, o AI-5 legitimou a perseguição, a tortura e o assassinato de opositores. São milhares de torturados, mortos e desaparecidos. Esse contexto de repressão e censura fez com que surgissem guerrilhas e organizações clandestinas. A luta era pela derrubada do regime militar e por uma sociedade socialista. Entre os principais grupos armados brasileiros durante o período militar estão Ação Popular, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, Ação Libertadora Nacional, Vanguarda Armada Revolucionária e Vanguarda Popular Revolucionária. Carlos Lamarca foi o principal nome das últimas organizações. Um dos seus principais companheiros de guerrilha foi o sargento Darcy Rodrigues. O Lamarca era quase um irmão para mim. Eu já tinha uma militância dentro do Exército, inclusive na tentativa de golpe de 61. Tanto eu em Três Corações como ele em Quitaúna tomamos posições contra o movimento que já estava gestando uma ditadura militar. A primeira ação que eu e o Lamarca participamos foi na rua Piratininga. Eu estava comandando a ação dentro do banco e ele comandando a segurança. Quando ele viu que o guarda civil apontou uma arma para mim, ele tratou de neutralizar o guarda civil, porque
ficou com medo de acontecer alguma coisa para mim. Posteriormente, dias depois, ele pediu para que a organização montasse um esquema para ele me conversar comigo. E a grande preocupação dele foi exatamente como eu estava. Darcy Rodrigues é um sobrevivente. Carlos Lamarca foi assassinado pelo regime militar em 1971, aos 33 anos de idade. E ele está fazendo falta. O Lamarca, se tivesse vivo, seria no mínimo um senador, seria uma pessoa de destaque na sociedade brasileira. Se eu pudesse, e se eu tivesse a felicidade de tê-lo no nosso convívio, com certeza eu diria para ele que ele era imprescindível. Pouco tempo depois, ganharia corpo o movimento pelas Diretas Já. Ao lado de lideranças políticas, sindicalistas, estudantes, artistas, jornalistas e até jogadores de futebol, milhões de brasileiros e brasileiras foram às ruas exigir o voto direto. Apesar da repressão do último presidente militar, João Figueiredo, o movimento foi irreversível. Em 1985, o Brasil finalmente iniciaria seu processo de redemocratização. O golpe de 1964 interrompeu as reformas de base, que seguem pendentes até hoje no Brasil. Para o povo trabalhador, o saldo da ditadura foi arroxo salarial, aumento das desigualdades, êxodo rural e repressão violenta contra qualquer tentativa de organização. Toda uma geração de lutadores populares foi perseguida e exterminada. Os 21 anos de ditadura civil-militar são um período repugnante da nossa história. Relembrar o passado nos mostra o caráter antidemocrático, autoritário e violento das elites brasileiras. É com esse espírito de luta pela memória histórica que a Fundação Lauro Campos tem realizado atividades públicas sobre a ditadura civil-militar. Lembramos sempre, para que nunca se esqueça e para que nunca mais aconteça. Ditadura nunca mais.